Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Vanucci, estamos aqui para mais uma aula de História. Vou logo passando aqui para a gente ver os slides. O tema da nossa aula de hoje, a gente continua estudando, a política indigenista de Pombal, do Marquês de Pombal, e as políticas dos índios, tá certo? O livro, que eu sempre estou usando aqui, é o da Maria Regina Celestino de Almeida, Os Índios na História do Brasil, tá bom? Vamos esperar abrir aqui para a gente ver. Hoje nós vamos estudar isso daqui. Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro tópico, aldeias de índios e as vilas e lugares portugueses. Né? As primeiras experiências na América, desculpem. E a política de igualdade ou manutenção das diferenças. Né? E depois, principais versus comuns, enobrecimento de lideranças e hierarquias nas aldeias. Então vamos aqui para a introdução. O processo de transformação das aldeias em vilas, em lugares portugueses, iniciou-se na Amazônia em 1756, com a aldeia de Tocano, que passou a se chamar de Vila de Borba. Né? Em princípio, a proposta parecia simples. Era só determinar-se que o local das construções públicas fizesse uma praça, uma igreja, uma câmara de cadeia, etc. Levantava o pelourinho, onde castigavam-se as pessoas, designavam-se as autoridades competentes e também, a partir de então, o novo núcleo português passaria a se autossustentar e a pagar dízimo na Fazenda Real. Então, a ideia é legal. Chega lá, pega a aldeia, está cheio de índio, coloca a administração laica, e o povo vai trabalhar e pagar dízimo. Mas não é tão simples assim como parece, certo? Primeiro que havia muita dificuldade em manter essas vilas. Mas era a dificuldade. Tinha que ter gente. Não é fácil você colocar os índios para trabalhar lá e convencê-los a trabalhar num modelo que não era o seu, ainda mais no trabalho forçado, ganhando quase nada. Certo? E essas vilas eram necessárias para demarcar as fronteiras. Mas aí você já tem um problema. Porque ela ficando na fronteira, ela é um local de constante tensão. Certo? Essa região que a gente está falando aqui é no oeste do Grão-Pará, onde hoje fica o Amazonas, lá no Rio Negro, na Barra do Rio Negro, onde hoje também é a cidade de Manaus. Nós estamos falando dessa região aqui especificamente. Então, quem vai fundar a primeira vila lá é Francisco Xavier de Mendonça Filho, capitão-mor, certo? Vai se chamar Capitania do Rio Negro, onde hoje fica a cidade de Manaus, certo? Então, o objetivo dele era tornar as aldeias missionárias lugares indígenas, povoados, ou então povoados portugueses, ou aldeias portuguesas, certo? Para isso, foi necessário que o Marquês de Pombal fizesse a Lei de Liberdades, onde tornava todos os indígenas livres. Não tinha mais escravidão indígena no Brasil, tá certo? Legalmente não. Dessa forma, ele criou o povo, entre aspas, o povo que seria o povo português, que ia povoar essas aldeias, nessas vilas, porque já era o povo da região, não tinha como outro de fora conhecer tão bem o local. E Tocano se torna um entreposto ali do Rio Madeira, ligando a parte do Pará, passando pelo Amazonas, até a parte mais de baixo do Acre, que é o Rio Madeira. Eu estou falando para vocês, a primeira vila é lá, em 1756. De acordo com Patrícia Sampaio, uma rebelião indígena iniciada no aldeamento de Dari, Lagoa Lama, estendeu-se pela região, impedindo que o governador Joaquim de Melo e Póvoas, que é o segundo governador aqui da região, visitasse a povoação da capitania e cumprisse os ritos de eleger as antigas aldeias à condição de vila e lugar, o que só iria ocorrer em fim de 1759. Então, era muito comum que houvesse rebeliões de índios, fugas. Então, era uma situação e era uma dificuldade imensa convencer os indígenas a trabalhar para os portugueses, a viver integrado ao sistema colonial que os portugueses queriam. Então, só o que a gente observava aqui era problemas nesses aldeamentos. Falta de cooperação dos índios, como eu falei para vocês, por conta disso. A situação dos indígenas, de forma geral, era muito ruim. Quem se dava bem eram apenas alguns privilegiados, no caso, os chamados principais, que eram os chefes indígenas. No geral, os outros acabavam tendo que trabalhar no trabalho compulsório, ganhando quase nada. Que em algumas situações era melhor do que ficar no meio da floresta sendo atacado
por outras tribos indígenas e por bandeirantes. Tá bom? Continuando aqui, ó. A manutenção dos descimentos era necessária. Por quê? Porque muitos índios fugiam, muitos índios morriam. Então, o tempo todo eles tinham que estar trazendo índios do interior, índios de outras regiões, de outras localidades, para poder manter a população estável das aldeias e agora das vilas portuguesas. Ó. A política de povoamento na Amazônia Ocidental deve ser vista, pois, como uma política de transferência de contingentes populacionais. Entendeu? Era só transferindo para lá, cuja consequência foi o esvaziamento constante das aldeias de origem. Eles eram tirados das aldeias de origem, levados para essas aldeias novas. E lá a mortalidade era grande, principalmente por conta das condições de trabalho, condições de vida e das doenças também. Né? Obviamente que numa situação dessa, que não era tão boa, né? Na princípio a ideia era boa, eram convencidos pelos chefes, pelos líderes, pelos principais, mas por vezes as fugas eram grandes, né? Fugas em massas. E assim eles acabavam formando novos povoados, né? E também acontecendo a diminuição desses povoados. Por exemplo, um deles tinha aqui 11 mil habitantes, né, que é esse que eu estou falando para vocês de Rio Branco, onde 89% eram índios. Né? Não era fácil formar esses povoados, certo? Porque para formar um povoado, você tinha que ir lá na terra dos índios, na sua aldeia original, e transferi-los para essas novas aldeias, né? Convencê-los a trabalhar nesse modelo que não era o modelo na qual ele esteve sempre acostumado, né? Que era um trabalho contínuo, um trabalho forçado, trabalho de acúmulo de riquezas, acúmulo de excedentes. Certo? Mas a maior parte do centro que era indígena, olha só o contingente, né? Cada 10, 9 eram indígenas. Os índios eram, então, o alicerce da empresa colonial e tinham que servir ao mesmo tempo como povo, né, para ocupar o território, e como força de trabalho essencial para garantir a reprodução da sociedade. Então, essas vilas só existem por conta do trabalho indígena. Né? Nas coletas do sertão, elas poderiam ser um obstáculo, por exemplo, que são as coletas do sertão. Em certo momento, deslocavam-se os contingentes indígenas das aldeias para a floresta, para coletar as drogas do sertão. Cacau, animais, por exemplo, mais madeira, deixa eu ver o que mais? Cacau, eu falei, baunilha, palmito, açaí, né? Os produtos, os frutos da floresta, certo? O problema é que você tirar os índios da agricultura, quando eles já estavam acostumando, então muitos não voltavam, muitos preferiam ficar lá, né, no trabalho na qual eles já eram acostumados. Apesar de ser a maior fonte de renda dessas vilas, era um obstáculo que é o povoamento, né? Era incompatível com a produção de excedentes. Os índios não tinham costume de trabalhar, né? Nesse negócio de arrecadar, de montar uma certa quantia ali, não era a ideia deles essa. Eles preferiam trabalhar, em sua maioria, não é? E conquistar, conseguir apenas o necessário para eles naquele momento, né, naquele curto período ali. Não tinha sentido arrecadar esse tanto de dinheiro, entendeu? Por isso que as fugas eram constantes. Quando eles eram obrigados a trabalhar nesse sistema compulsório, né? Trabalhar para poder produzir o máximo possível, eles acabavam fugindo, né? Para poder fugindo para o seu sistema tradicional de vida, né? Essa era a ideia, entendeu? Bárbara Sommer, por exemplo, fala que as fugas temporárias eram mais frequentes em áreas nas quais as novas povoações substituíam antigos aldeamentos, entendeu? O que reforça a ideia da reconstrução identitária e cultural, né, do seu interior. Então, nos novos povoamentos, ele estava lá há pouco tempo, era muito comum ter fuga, mas eles estavam lá mais tempo, não, já estavam acostumados, tá certo? Então, eles acabavam aderindo a essa nova identidade, essa outra identidade. Ó. Então, a menor incidência de fugas nas áreas de colonização mais antigas era o que acabava prevalecendo, né? Porque eles já tinham assumido outra identidade. Né? Eram os índios, por exemplo, de São Gonçalo, os índios de Araribóia, no início depois acabaram levando o nome da aldeia, certo? Era os manauaras, por exemplo, né? Acabavam assumindo essas novas identidades.
Então, dessa forma, pessoal, o Marquês de Pombal buscou fazer aqui uma política de igualdade. Né? Qual é o objetivo dessa política de igualdade? Acabar com as diferenças. Mas ela vai acabar mantendo as diferenças. De que forma? Porque os próprios indígenas principais, eles se contrapunham aos comuns, que eram os demais índios, né? Os principais eram os líderes, tá certo? Por quê? Porque havia também essa diferenciação entre bravos e mansos, né? Não houve uma igualdade entre os próprios povos indígenas, tá certo? Entre os índios e não índios. Então, mesmo nessas aldeias, nessas vilas, acabou prevalecendo, né, essa dicotomia, principais e comum, bravos e mansos, índios e não índios, isso não acabou. Tá? Leônia Rezende diz o seguinte, os índios, né, das vilas de Minas Gerais, em grande parte identificados como mestiços, nas variadas categorias de pardo, caboclos, etc., fizeram amplo uso da legislação pombalina para evitar a escravidão. Né? Muitos se recusaram a casar com escravos, olhe bem, negros, proclamando sua condição de livre. Fazia questão de dizer, sou índio da aldeia fulano de tal e dessa forma sou livre. Né? E queria sempre casar com pessoa livre, se relacionar com pessoas livres. Entenderam? Também era comum a afirmação da identidade indígena para escapar da escravidão. Né? Sempre que chegavam alguns povos, né, em certas regiões, eu sou índio da aldeia tal, né, sou livre. Por quê? Porque a situação pior para eles não era nem o trabalho compulsório, certo? Era a escravidão, né, onde eles poderiam ser vendidos, não tinham vida próxima aos seus parentes. Né? Mesmo na situação difícil do aldeamento, era melhor do que a escravidão. Né? Ou muitos fugiam também, onde dava para fugir ainda, onde ele tinha uma mata que o acolhesse, né? Muitos faziam isso. A manutenção das distinções nos 3 níveis citados serviria também aos índios, sobretudo a lideranças que souberam aproveitá-las em benefício próprio, né? Dos grupos liderados. Então, muitos líderes se aproveitavam da sua condição de líder para ter privilégios, para ter títulos, para ter terras, né? Enquanto os demais trabalhavam em troca da sua posição, certo? E essa é a dicotomia, a dualidade entre os principais e os comuns, né? Os líderes e os subordinados. E cada vez mais os portugueses buscaram atuar sobre isso, né? Era a política de conceder honrarias e benefícios. Daí os caras, tendo privilégio cada vez mais, buscavam controlar o trabalho dos demais, né? Dos comuns, né? Até que eles acabaram aderindo às atividades mercantis, colocando os próprios índios subordinados a eles, né, da qual eles lideravam, para trabalhar no sertão, extraindo tal, e eles acabaram, o que antes eles não faziam, né, adquirindo um excedente para vender, né, sendo inserido nessas atividades mercantis. Dessa forma, a consolidação das diferenciações hierárquicas, que antes não havia, mas foi incitada e foi apropriada, né, incitada pelos portugueses e apropriada pelos chefes tribais por meio da doação de cargos, ofícios, né, cargos militares, vereadorias, muitos foram vereadores, na época não havia o cargo de prefeito, mas tornaram vereadores nessas novas vilas, principalmente nas vilas onde a maioria era índios. Né? Isso não acontece de forma geral no país, não, obviamente. Tudo isso era o objetivo da legislação pombalina, tornar os índios civilizados, né? Extinguir, né? Extirpar os costumes indígenas. Essas aldeias não podia. A língua indígena não podia mais, tinha que ser o português, entendeu? Então o objetivo aqui era acabar a identidade indígena, né? Extinguir, acabar mesmo, tudo que fosse identidade indígena e tornar esse índio um português, né? Eles podiam ter esse cargo, porque a antiga lei de pureza de sangue também foi abolida aqui pela legislação ilustrada. O Marquês de Pombal era um ministro, né? Então ele acaba fazendo isso como forma também de criar novas vilas, arrecadar mais impostos, né? E aumentar a pujança, aumentar a economia do reino português. Mas, no contexto disso tudo, não é? As desigualdades acabaram se mantendo, obviamente. Né? Não é uma legislação que vai acabar com essa diferenciação.
nas vilas de Belém, por exemplo, o que mais aconteceu foi que os chefes buscaram fazer as alianças com as elites, com os governos portugueses. Já lá na de Rio Preto, né, o que aconteceu, que é em Manaus, né, foi que pelo fato de lá você ter de ficar um pouco distante do controle, o controle lusitano, era muito comum que quando o negócio tivesse meio complicado para os índios, eles fugissem bastante. Mas nessas vilas mais antigas, onde eles já tinham um costume maior com os portugueses, e esses principais já tinham um controle maior sobre os seus subordinados também, né? Isso era muito comum, certo? E acabou com a política de Mercês havendo uma espécie de semelhança ou de replicamento do que havia na Europa, naquele ritual de vassalagem entre o senhor, né, e o suzerano, né, e o vassalo, né, entre o rei e aquele senhor feudal que ele dava terra, e havia algo semelhante aqui entre o índio e o rei, né, na qual ele dava títulos, o rei dava títulos, terras, né, privilégios aos chefes indígenas, aos índios de forma geral, e dessa forma eles obedeciam ao rei e colocavam os demais índios para trabalhar para o rei nesse sistema, não é, de manutenção da ordem hierárquica portuguesa, né, nessa ordem hierárquica que favorecia a manutenção e a execução do projeto colonial português. Né? Foi muito comum também, não deixou de existir, né, a dicotomia entre os índios chamados de bravos, os que ainda ficavam, fugiam, moravam no sertão, né, e os mansos, aqueles que já estavam inseridos no projeto colonial português. Pois é isso, pessoal. A gente encerra aqui. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre nós mesmos, né, sobre a história dos nossos povos indígenas. Sempre importante a gente estar refletindo para fugir um pouco desses clichês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.